Olá, gente querida! Hoje é o dia 3 de setembro, sexta-feira, da 22ª semana do Tempo Comum. Nós somos convidados a refletir sobre as núpcias messiânicas, sobre o banquete do reino, o vinho novo do reino de Deus. Eu gostaria muito que você acompanhasse todo dia o texto do Santo Evangelho com a sua Bíblia aberta. Pegue a sua Bíblia, por favor. Você pode marcar com um cartão, porque a partir de agora nós vamos dando sequência praticamente todo dia. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de Lucas. Hoje, Lucas 5, de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naquele dia, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer um remendo em roupa velha. Senão, vai estragar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Santo Evangelho de hoje é muito pequenininho, mas é todo entrecortado de sentenças, ditos, parábolas que Jesus conta. Tudo começa com essa reflexão sobre as núpcias messiânicas, as núpcias, o casamento do Messias, a aliança de Deus com a humanidade. Na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, muitas vezes se usa essa imagem do casamento, a aliança como casamento, a aliança como núpcias de Deus conosco, de Deus com a humanidade. Pois bem, numa festa de casamento, me diga, alguém vai para uma festa de casamento para fazer jejum? O jejum, na cultura de Israel, está vinculado à penitência e ao luto. Ora, alguém que está fazendo luto vai para a festa de casamento? Claro que não. Os fariseus então questionam Jesus porque os discípulos dele comem e bebem, enquanto eles, fariseus e os seus discípulos, jejuam, fazem orações e penitências. A resposta de Jesus é: ele é o noivo, ele é o esposo. Os discípulos são convidados desta festa de casamento, das núpcias do Messias, as núpcias do Cordeiro. Quando um dia o Messias for tirado, então sim, os discípulos jejuarão. Essa é a primeira grande imagem utilizada por Jesus. Ele é o noivo, ele é o esposo desta festa de casamento que dura para sempre. Isso tudo está nos versículos 33 a 35. Agora releiam o versículo 36. Talvez seja um pouquinho difícil para compreender, mas eu vou explicar para vocês com um exemplo muito bobo. Digamos que você tenha duas camisas.
uma camisa nova, comprada hoje, e uma camisa velha, toda puídazinha, velhinha, velhinha. A camisa velha se rasgou. Jesus pergunta: por acaso você vai cortar um pedaço da camisa nova para costurar, para remendar a camisa velha? A resposta a essa pergunta é óbvia: claro que não. Por quê? Porque se você retira um retalho da camisa nova, você vai estragar a roupa nova. E para piorar, aquele remendo de tecido novo não vai se adequar, não vai se ajustar bem na camisa velha. A primeira vez que você lavar a camisa velha de novo, o retalho de tecido novo vai encolher e vai rasgar completamente a camisa velha que já está fraquinha, poída e estragada. De fato, um remendo de tecido novo não se ajusta bem de modo nenhum numa camisa velha, numa roupa velha. Jesus está utilizando essa imagem para dizer: a pregação do reino de Deus é o tecido novo. A camisa velha representa as estruturas antigas do judaísmo. Portanto, não dá para colocar um remendo, um tampão de tecido novo numa roupa velha que já está estragada. É preciso um processo grandioso de mudança, de conversão das estruturas. Isso está no versículo 36. Jesus, então, agora passa aos versículos 37 e 38. Ele passa da imagem do tecido para a imagem do vinho. Percebam que nós continuamos vinculados àquela ideia primeira, a festa de casamento. Para uma festa de casamento, há necessidade de roupa nova, de roupa bela. E para uma festa de casamento, há necessidade de vinho. Jesus, então, agora está falando de vinho novo e de odres novos. Os odres poderiam ser de couro, havia odres de couro, mas também havia odres como barris de madeira. Ora, se você coloca vinho novo em barris, vamos usar a palavra barril, que é mais fácil de entender. Se você coloca vinho novo em barril velho, já com muito uso, a madeira já está cansada, o que vai acontecer? O vinho novo vai fermentar. Fermentar significa criar gás, criar uma pressão do gás forte dentro do barril. Como o barril já está velhinho e sem força, o gás da fermentação do vinho novo vai fazer com que o barril se estrague, vai explodir. E ao explodir, se perde o barril de madeira, mas se perde também o vinho novo. Jesus é este vinho novo. Ele é o esposo, ele é o tecido novo, ele é o vinho novo. E quando há vinho novo, é preciso que as estruturas que vão recebê-lo sejam também estruturas novas, pessoas novas, estruturas novas, costumes novos, instituições novas. Somente assim é possível acolher a novidade da força deste vinho novo que é o Evangelho. Finalmente, no versículo 39, Jesus conclui com um ditado, com um dito, com uma sentença, e aqui é preciso ter um pouquinho de sabedoria para compreender. É como se Jesus estivesse falando como os fariseus e doutores da lei diriam. Então Jesus está, de certo modo, se colocando no lugar dos fariseus, doutores da lei. O que eles diriam depois destas palavras de Jesus? Versículo 39. Ninguém, depois de beber vinho velho,
deseja vinho novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Qual é o vinho velho? É a segurança do judaísmo. O vinho velho é a estrutura da religião judaica. Então, os doutores da lei e fariseus estão habituados a proporem aquela interpretação da lei, a interpretação da Torá. Então, eles dizem: por que trocar o nosso vinho velho tão bom e tão saboroso por um vinho novo que Jesus está propondo? De fato, do ponto de vista da lógica, o vinho velho é muito melhor e muito saboroso, muito mais saboroso do que o vinho novo. Mas Jesus está dizendo: tenha ousadia, tenha a coragem de provar o vinho novo. O vinho novo tem sabor, o vinho novo tem vitalidade, o vinho novo tem força. É a força e a beleza desta festa de casamento, o casamento do Messias, o Filho de Deus, grande sinal da aliança de Deus com a humanidade. Jesus é o noivo, e este noivo está presente no meio de nós, no meio da história, no meio das nossas comunidades, e essa presença precisa ser festejada alegremente. Nós então celebramos este banquete do reino, este banquete da alegria, em nossas comunidades eclesiais missionárias. Ele é o novo que enche o nosso coração de alegria, de esperança e de entusiasmo. Se nós nos abrirmos para acolher a novidade desse novo que vem, a novidade e o sabor deste vinho novo, que gradativamente vai maturar, mas acolher com ousadia e criatividade a novidade do reino, o vinho novo do reino, e depois deixá-lo maturar no tempo de Deus. Um abraço a você. Participemos desta festa de casamento do Messias esposo, o noivo, Filho de Deus, na sua aliança perene, no casamento com a humanidade. Um grande abraço, que o reino de Deus tome conta de nós e a sua novidade possa nos inebriar para sermos testemunhas desta alegria e desta novidade, dessa esperança do reino que jamais terá fim. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.